Olá, eu sou Giovana Ferreira e estamos iniciando mais um programa do ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Na condução do programa de hoje está comigo o professor João Basoli. Olá, professor, tudo bem? Olá, Giovana. Vamos aí para uma nova etapa da nossa conversa sobre o projeto. Para falar deste relevante tema, vamos entrevistar Gabriela Gomes. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Olá, Giovana. Olá, professor. Muito obrigado. Nossa entrevistada, Gabriela Gomes, é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Tocantins, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Ciências da Saúde e pós-graduanda de Enfermagem e Saúde da Família e Comunidade, além de atuar no apoio pedagógico do projeto de interiorização da Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Camila vai conversar conosco sobre o projeto dos ODS e sua consolidação no município de Palmas. Para começar, Gabriela, vou te perguntar como está se dando a execução do projeto dos ODS na cidade de Palmas, quais as fases que já se foram, já passaram e quais são as que estão por vir. Então, Giovana, a gente começou, quando eu entrei no projeto foi no ano de 2021, após eu ter ingressado no mestrado, né, com a orientação da professora Marta. E aí, na hora da escolha do tema para trabalhar a minha dissertação de mestrado, ela me convidou para estar entrando no projeto, estar trabalhando os ODS. Algo totalmente diferente, totalmente novo, né? Diferente de tudo que os nossos colegas estão trabalhando e do que eu imaginava também trabalhar. E aí, quando ela nos convidou, bem na parte inicial do projeto. Então, assim, a gente já percorreu várias fases. Esse ano de 2023, a gente já está bem avançado. Já começamos a colocar em prática o projeto. No ano de 2022 foi quando ela me apresentou em 2021 o projeto e em 2022 a gente começou a colocar em prática com os recursos que tinham sido entregues à universidade. Então, assim, a gente começou com a fase de programar como que seria o curso, como que seria o trabalho dos ODS na Amazônia Legal. Fizemos a questão do material pedagógico. A gente começou com a construção desse material, né? Então, assim, os cadernos que foram produzidos dentro do projeto, a questão da questão ética do projeto também, questão de TCLE, termo de imagem e voz, tudo isso a gente produziu durante esses anos. E aí a gente chegou na fase de colocar o projeto em prática, que foi quando, de acordo com o que a gente já tinha planejado, a gente pensou assim, não, vamos fazer como tinha métodos novos, né, como o material, os cadernos técnicos, a metodologia que a gente estava utilizando nas formações era também uma metodologia nova, a gente priorizou por estar fazendo um projeto de estudo piloto. Então, anteriormente às formações, a gente fez esse estudo piloto que aconteceu em junho do ano de 2023, né, que a gente fez a testagem com o pessoal da os gestores da Secretaria Estadual, após firmado parceria, né, com a superintendente. E aí a gente deu prosseguimento. Após isso, a gente deu prosseguimento e começou as formações nos estados. Para fechar, com chave de ouro, a gente fechou aqui no Tocantins, que foi o nosso evento que aconteceu há mais ou menos umas 2 semanas atrás. Então, a gente já está chegando assim na parte final do nosso projeto. Eu só aproveitando, Gabriela, nós estamos conversando, né, com os integrantes, né, do projeto, várias entrevistas já realizamos, e todo mundo falando piloto como uma etapa que foi fundamental para que houvesse possibilidade do projeto avançar, enfim. Fala um pouquinho do piloto, qual é o segredo, né, do piloto nesse sentido, né? Ele nos possibilita visualizar como um ponto fundamental, né, uma estrutura que seria o pilar, né, que sustentou, né,
o avanço do projeto. Então, vamos falar um pouquinho do piloto, porque todos os nossos entrevistados até hoje retroagem ao piloto como uma base, né? Então, acho que é importante Sim. dar uma ideia do piloto aí, né? Qual foi a finalidade e por que que ele termina tendo uma memória para cada participante, para cada integrante, praticamente. Aham. O que que acontece? No meio de quando a gente estava planejando como seria o caderno, como seria os questionários que a gente aplicaria nos nossos cursistas, foi algo que a equipe pensou, não, a gente precisa de um estudo piloto. O que que seria esse estudo piloto? O estudo piloto, ele vem com duas frentes, né? Para fazer a testagem de métodos ou a testagem de algum material, ou fazer ambos, né? A testagem dos métodos e materiais, para tentar minimizar os possíveis erros que possa ter, né? E também trazer melhorias. Então, assim, o estudo piloto ele vem para isso, para a gente testar como é que foi assim, como a gente quer colocar em prática o que a gente preparou, né? E para ver se aquilo vai dar certo ou não. E também para poder ouvir aqueles cursistas e a própria equipe identificar aonde que tem possíveis erros, para tentar na formação a gente não ter esses problemas. Então, assim, quando a gente pensou no estudo piloto, a professora Marta teve a ideia de trazer todos os estados que fazem parte, todos os tutores e coordenadores dos outros estados. Eu creio, assim, que o estudo piloto foi um divisor de águas em relação às fragilidades, aos medos, os anseios que tinha sobre a formação, de como que seria, porque é um tema novo, então, assim, foi um tema que é novo para todo mundo e é um projeto muito grande que está sendo desenvolvido aqui na parte norte, porque muitas vezes a gente não tem costume de estar trabalhando. Então, assim, foi algo que pegou a grande maioria de surpresa. Então, assim, o estudo piloto, ele veio com isso, né, para tranquilizar mesmo. A gente vê, depois, quando a gente tivemos conversas, tudo, foi algo que foi esclarecedor para todos. Após o piloto, a gente teve mais 2 dias de formação da equipe geral, né, onde a gente nos reunimos, encontramos as fragilidades que teve no nosso estudo e tentamos melhorar, tanto em questão do material pedagógico, quanto slides, para a gente estar trazendo uma melhoria nas formações. Gabriela, eu gostaria que você contasse, né, já que você está no projeto desde a concepção, contasse para nós e para os ouvintes sobre a sua contribuição dentro dele, desde o início até aqui. Eu entrei, quando a professora Marta me convidou, né, para poder fazer parte, ela me chamou para ser tutora do projeto, né? Então, eu entrei com a ideia de participar da tutoria do projeto. E aí, com o passar do tempo, com as questões de tempo mesmo, né, sobre o que o projeto ia avançando e sobre o tempo que eu tenho no mestrado para estar desenvolvendo a minha dissertação e também a questão do tempo que demora, que demanda a tutoria, a gente fez algumas modificações. E hoje eu estou como apoio pedagógico do projeto, né? Eu estou como apoio da nossa equipe local aqui de Palmas. Então, no quesito, assim, do que é a professora Marta, questões dos meninos das mídias, da tutora que a gente tem, né? A tutora Gabriela também. No que necessita, eu entro ajudando. Precisa da preparação do material para as formações? A gente entra colaborando. Precisa de alguma coisa com as mídias? A gente entra colaborando, né? Nas formações agora, precisava de ajudar na tutoria, então eu estive presente na tutoria. Na época da escrita do caderno, eu fiz parte da escrita do capítulo 2 do caderno. Então, assim, nessa questão, é uma questão mais de apoio mesmo do projeto em si, né? O que precisa de ajuda, a gente está entrando e colaborando. A formação, que eu acho que é algo bastante importante e substancial para se discutir o projeto. E como nós, dentro dessa proposta, né, de ouvir outros estados, né, eles têm evidenciado a formação também como algo que está instigando, inclusive, a mobilização dos municípios, as dificuldades. Bom, a gente observa que cada município, cada estado, no diálogo com os municípios, tem as suas dificuldades, mas de qualquer maneira, o que a gente observa é a relação da formação como algo que contribui e muito para
para essa proximidade, né, para o estabelecimento desse diálogo. Então, a gente observa a formação também como algo assim, de muita importância dentro dessa proposta. A formação agora veio para Palmas e como foi construída, como ela está sendo desenvolvida na atualidade, né? E qual é a perspectiva, mesmo porque existe uma obrigatoriedade da apresentação de um trabalho agora no início do ano que vem, Sim. e que é uma construção coletiva daquela região. E aí a necessidade, né, da participação dos municípios, porque você vai para a ponta, você vai dialogar com quem conhece efetivamente para trazer essa contribuição, só que você precisa instigar de alguma maneira, né, para que isso aconteça. Então, nos conte um pouco aí da formação, o caminho, o que está acontecendo. Então, nos dias 25 e 26 de outubro, a gente teve a nossa formação presencial. Ela aconteceu nesses 2 dias, né? De manhã e à tarde. E aí, a gente terminou aqui com Palmas. A gente, quando foi planejado o projeto, ele foi planejado para estar participando, primeiramente agora, o pessoal que fosse pertencente à região de saúde pertencente à capital. Então, aqui em Palmas, era um dos que mais tinha municípios para ser trabalhado, né? A gente tem 14 municípios que pertencem à nossa região, que é o Capim Dourado. Então, assim, foi um trabalho árduo, porque a gente não conta só com a capital, né? Então, assim, a gente necessita dos municípios, da participação dos municípios, de estar conversando com os gestores, fazendo a sensibilização dos gestores de saúde para estar enviando os cursistas para a gente, né? Então, assim, foi algo que foi algo mais complexo, foi essa mobilização, essa sensibilização para estar tendo essa adesão dos municípios, né? Então, assim, a ideia do projeto é algo muito bacana. Muitas vezes, no primeiro momento, quando a gente conversa com um gestor, ele não entende a necessidade e o porquê do projeto. Mas aí, quando a gente vê, assim, que quando eles chegam, que eles começam a participar do curso, que eles começam a entender o que é, você vê que eles têm mais essa interação, né? Então, assim, eu participei do piloto, participei da formação no Amapá e na formação aqui no Tocantins. Então, assim, a gente vê uma divisão mesmo, sabe? Um divisor de águas para esses cursistas, em relação ao conhecimento que eles tinham para o conhecimento que eles saem depois dos 2 dias de formação. E hoje a gente encerrou todas as nossas formações presenciais. A gente já conseguiu concluir essa primeira etapa e já estamos na segunda etapa, que é a parte do momento à distância, que é onde eles vão trabalhar mais um pouco o que eles viram nos 2 dias de formação, porque a gente sabe que é muito rápido, a gente tem 4 capítulos para serem trabalhados, para ser trabalhado em 2 dias. Então, assim, a gente sabe que é algo mais rápido e que a gente não consegue dar, assim, né, de forma, muitas vezes, integral. Mas aí, então, a gente faz esse acompanhamento com esses cursistas, voltando em algum dos temas que eles têm mais dificuldades e ajudando eles, né? E aí a gente faz o acompanhamento dos projetos, né? Eles têm que desenvolver um projeto e não só desenvolver, como interiorizar esses projetos. Então, assim, agora o trabalho é outro, né? A gente terminou essa parte de correria de estar fazendo as formações, que a gente precisava formar eles, captar esses cursistas, esses gestores que estariam vindo, né? Entregar esse conhecimento para eles. E agora a gente entra na parte do projeto, de acompanhar esse projeto e ver essa questão deles colocarem em prática, né? Então, assim, no final a gente espera que aqui em Palmas a gente tenha todos os projetos implementados, né? Porque no final de tudo será feito um seminário de experiências exitosas, com todos os projetos que foram feitos e implementados e tiveram as suas experiências, né, exitosas na Amazônia Legal. Então, assim, hoje a gente espera que Palmas, assim, que o Tocantins consiga ter projetos que entrem, né, para estar fazendo parte tanto do seminário quanto do nosso livro. Gabriela, dentro dessa fase final na qual
o projeto já está se direcionando, eu gostaria de saber quais as expectativas práticas que a implementação do projeto dos ODS vão trazer para a cidade de Palmas. Então, assim, a gente tem hoje a questão de... A gente espera, com o projeto, uma mudança, né? A gente espera uma mudança nos indicadores, a gente espera que o pessoal consiga fazer a interação da Agenda 2030 com o Plano de Dante. Algo que a gente precisava, assim, muito, que a gente conseguiu perceber, é a falta de conhecimento das duas agendas, do Plano de Dante e da Agenda 2030. Né? E o Plano de Dante é algo que é nosso, é do Ministério da Saúde, é algo que é nosso, que é implementado no Brasil, entendeu? Algo que é para ser melhorado dentro do Brasil. Então, a gente tem, diante do que a gente trabalha, das doenças e agravos, a gente tem tudo detalhado no Plano de Dante, o que a gente precisa, qual que são as metas para serem atingidas, o que a gente necessita para fazer. E muitos desconhecem esse plano. Então, assim, a gente espera que a gente consiga melhorar os nossos índices, os nossos indicadores, fazendo a convergência das duas agendas. A convergência das agendas. Eu tenho insistido muito na convergência das agendas. Aí você põe algo que também tem um recorte muito específico, né? E você fala com todas as letras, né? Uhum. Dante é da nossa área. Sim. E a Agenda 2030, não, né? Essa distinção, essa proporcionalidade nessa discussão, como é que ela foi trabalhada, né? Porque, veja bem, o que poderia estar acontecendo no projeto? Eu me interessar especificamente pela minha área de atuação e a outra área, né, não ter tanto interesse assim. Como é que eu consigo trabalhar essa proporcionalidade para instigar e terminar fazendo a junção, né? Nós sabemos que o objetivo do projeto é exatamente fazer a junção, senão ele se perde do seu objetivo. Como trabalhar isso, essa proporcionalidade e mostrar para os cursistas a necessidade dessa interação, né? Que é fundamental, né, para que eu consiga atingir o objetivo e chegar aos resultados esperados, né, segundo a proposta do projeto. Quando a gente recebeu a proposta de estar desenvolvendo o projeto, a professora Marta recebeu, o pessoal da Vigilância de Doenças e Agravos trouxe que o nosso foco é o ODS 3, que é o Saúde e Bem-Estar. Dentro dele, a gente tem os outros ODS que a gente trabalha junto. Quando o nosso foco maior são os gestores de saúde, da atenção primária, né, da vigilância de doenças e agravos. Então, assim, são pessoas que trabalham com isso. A ideia seria essa, né? Que seriam pessoas que trabalhariam com isso, que conheçam. E aí foi quando a gente fez o chamamento, o reconhecimento desses cursistas, a gente viu que não é algo que é muito frequente. Né? A gente teve uma experiência aqui agora de que o pessoal aqui de Palmas, que está na secretaria, falaram que o plano municipal de doenças e agravos deles foi baseado no Plano de Dante. Eles construíram um plano municipal através do Plano de Dante. Não são todos os locais que eles conhecem o Plano de Dante, sendo que é algo nosso, algo que é da saúde. Quando a gente visualiza a Agenda 2030, você vê que as metas são parecidas. O Plano de Dante, que nem eu falei, é algo nosso, algo que o Ministério da Saúde reconheceu dentro que a gente tem aqui no Brasil, como que estão os nossos índices, né? E montou para a gente e objetivou as metas a serem atingidas, né? Quando a gente pega a Agenda 2030, a gente tem metas muito parecidas. Claro que são metas mais amplas. Por quê? Porque é uma agenda mundial. Mas a gente consegue visualizar essas duas, consegue ver a convergência dela, né? A gente tem como exemplo a redução da morte prematura, que na Agenda 2030 é para diminuir em 1/3 por ano. No Plano de Dante, a gente tem a mesma meta, que é diminuir as mortes prematuras em 1/3 ou 2% por ano. Então, a gente tem essas pequenas diferenças, mas quando você pega as duas, você consegue ver
essa igualdade nas metas, né? Então, assim, é algo que, se for trabalhado, é algo totalmente, assim, que é desconhecido. Muitos nunca tinham visto falar sobre os ODSs. E a gente já tem um tempo que a gente vem, que é para ter sido trabalhado o ODS, né? Desde 2015 que foi assinado. 2016 já estava valendo. E ficou na calada, né? Então, assim, já é algo que a gente tem. O plano de Dante já tem algo assim que já vem correndo, né? Esse que já foi feito agora foi de 2021 a 2030. Então, tem essas metas para serem cumpridas durante esse tempo, né? Para a gente fazer uma nova avaliação e ver como é que tá os nossos índices e traçar novas metas. Então, assim, é algo que a gente escuta que o pessoal, alguns conhecem, outros não. Aqui mesmo a gente teve isso. Do pessoal, acho que foi em 2016, algo assim. Eles falaram que utilizaram o plano de Dante para construir o deles, o antigo, né? Então, assim, quando a gente vê que tem, a gente enxerga o problema, sabe que tem um problema e muitas vezes eles não sabem aonde recorrer. Então, hoje, o nosso curso, as formações veio mostrando isso, que a gente tem o problema está aí, né? E a gente tem como resolver, a gente tem mecanismos para isso. A gente tem o Ministério da Saúde, que tem um material preparado para isso, e a gente tem uma agenda mundial. O curso à distância, como é que vocês estão trabalhando ele? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas da nossa região é o acesso à tecnologia. Nós passamos pela pandemia da Covid-19 e aqui na universidade mesmo nós tivemos problemas das aulas virtuais, enfim, a dificuldade de acesso, enfim, todos esses problemas, né, a serem superados e que resultaram, a gente sabe que agora, com o retorno, já esse ano, nós encontramos várias dificuldades ainda no sentido de aprimoramento, porque nós tivemos que resgatar o conteúdo que terminou sendo prejudicado Sim. durante esse processo. E como que vocês estão trabalhando essa dificuldade? Porque é uma dificuldade, né, que obviamente tem que ser superada, mas assim, quais os caminhos para tentar mitigar, né, que é o grande sonho, né, da tecnologia estar com possibilidade de acesso a todos e todas. Sim, então, uma das partes da construção do projeto foi a questão do material técnico. Então, tanto no projeto piloto quanto na formação presencial, foi entregue para os nossos cursistas o material, né, o caderno do cursista, em que os cursistas levaram esse material. Então, assim, hoje, todos os cursistas que participaram, eles têm o caderno. No caderno, ele tem tudo que foi dado nos 2 dias de curso. Até mais bem explicado, né? Porque nos 2 dias a gente não consegue passar tudo que tem no caderno. Então, assim, eles têm essa questão do material, que eles têm para onde recorrer. O nosso material, ele não é só escrito, ele tem figuras mostrando aonde que eles podem estar acessando, o que eles precisam estar fazendo. A outra etapa que a gente foi criado um site, né? A gente tem um site também, onde que tem um livro na forma online, né? Que o cursista tem até uma melhor visibilidade dele, visualização do material, das imagens, tudo. E hoje a gente utiliza a plataforma do Classroom para o cursista estar tendo essa interação com o professor. Então, assim, em questão de postagem de material, de saber o que vai acontecer nas aulas, tem essa plataforma que é utilizada. Fora isso, tem os grupos de WhatsApp, em que a tutora fica disponível, caso alguém tenha alguma dúvida, fora os dias de aula, né? Os dias que foram acordados, então ela fica ali disponível para estar tirando. Na plataforma do Classroom também tem o local deles estarem postando as dúvidas que eles têm, né? E também eles têm um dia na semana que é feito a aula, né? Esse momento deles estarem encontrando com a tutora. Então, assim, aí a aula é gravada
Então, eles têm todo esse amparato, né? Se caso não conseguir ter alguma dúvida, possa estar que aconteceu depois da aula, eles têm o contato com a tutora. Eles têm o Classroom para eles estarem entrando, né? O material didático, tanto impresso quanto na forma online, e tem as aulas. As aulas acontecem assim, de acordo com cada turma, né? Eles acordam entre si o melhor dia, o melhor horário, e aí lá é trabalhado os temas e os projetos deles. Fora isso, a tutora também fica disponível alguns dias para fazer um fórum de dúvidas. Então, ela fica disponível, o grupo, porque eles trabalham em grupos, né? O grupo que tem alguma dúvida, precisa de uma orientação do projeto deles, individualizada, então eles têm aquele momento para estar entrando e conversando com a tutora. Bom, Giovana, falamos hoje do nosso Tocantins, dialogando aí com outros estados. Eu acho que é importante o trabalho, a proposta do projeto, né, esse diálogo que vem dos municípios e depois vai para os estados, e os estados dialogam entre si, né, para o aprimoramento geral. E aí o nosso papel nesse trabalho é justamente estabelecer esse diálogo e trazer aqui, né, as informações de cada estado para poder ter uma compreensão do projeto dentro da sua amplitude. Então, né, um trabalho, um programa hoje excelente. A gente conseguiu ter uma ideia do famoso piloto, que todo mundo tem quase que uma memória afetiva do piloto, né? Traz o piloto como algo fundamental. Acho que foi importante a gente ter a ideia do piloto e depois também a estruturação de cada estado, da formação, né, como também algo importante, né, para poder fortalecer. O nosso trabalho tem sido um aprendizado constante, no sentido de que a gente está conseguindo entender um pouco e também vendo, a partir desses momentos, a possibilidade de uma melhoria substancial no atendimento na área da saúde na região amazônica. E eu acho que essa contribuição ela é singular e a gente não pode perder a oportunidade não só desse projeto, mas que venham novos projetos, né, com esse fortalecimento e que as universidades da nossa região, né, cumpram o seu papel social no sentido de que essa contribuição ela seja disseminada e consiga chegar nos municípios e, obviamente, os municípios tendo resultados positivos, eles vão levar isso para a sua população sem sombra de dúvida. Vamos lá, e aí eu acho que o programa de hoje, né, foi muito importante aí para conhecer o nosso Tocantins. É isso mesmo, professor, muito bom ver o nosso Tocantins e a cidade de Palmas como atuante dentro desse projeto. Peço agora que a nossa convidada de hoje, Gabriela, teça suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer vocês por terem aberto hoje o espaço para poder estar falando um pouco, né, trazendo um pouco como que foi o nosso estudo piloto, que vocês informaram, né, que foi tão falado, tão não questionado. O estudo piloto é algo assim que eu tenho um carinho por ele, né, porque é algo que é da onde eu vou tirar a minha dissertação de mestrado. Então, é algo que eu trabalhei muito nele, então eu tenho um carinho muito especial pelo estudo piloto. E fico feliz em saber que o pessoal sempre lembra dele, né? Sempre traz ele. Então, assim, hoje eu entendo o que é um estudo piloto dentro de um projeto e vejo a importância dele. Então, assim, e vejo o tanto que foi grandioso para dentro do nosso projeto, o quanto que abriu a nossa mente, tirou as nossas dúvidas, amenizou nossas angústias diante da formação. Né? Então, assim, hoje eu consigo enxergar essa importância. E agradecer vocês pelo momento de hoje. Muito obrigada e fique conosco até a próxima entrevista. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Em breve, voltaremos com novas entrevistas para vocês, conversando com especialistas sobre novos temas e falando da Agenda 2030 e doenças e agravos não transmissíveis. Faço convite para visitar o nosso site no link sites.agenda2030.com.br
uft.edu.br/Agenda 2030 ODS. Acompanhe também as atividades do projeto no Instagram, no endereço @ODS Amazônia Legal. Estejam conosco e até o nosso próximo programa.